Boa noite a todos. Na atualidade, medir a insatisfação tem se tornado uma rotina e, em alguns momentos, uma grande necessidade. As empresas que se organizam no mundo atual têm esse cuidado de medir o grau de satisfação dos seus fornecedores, dos seus clientes, e assim fazem questionários estatísticos, solicitando até mesmo uma nota de 0 a 10, por exemplo, sobre o grau de satisfação daquela convivência, daquela troca, daquela negociação, daquela prestação de serviço. E a partir daí é que se vai buscar a qualidade no relacionamento, seja comercial, profissional ou educacional. No livro que estamos estudando e refletindo em nossas últimas palestras, Bem Sofrer e Consolar, o autor Edson Carneiro traz também esse tipo de reflexão sobre o grau de insatisfação de cada um, mas com esta conotação de que a gente pode ficar insatisfeito de uma maneira positiva e podemos ficar insatisfeitos de uma maneira negativa. A doutrina espírita, ela nos mostra que quando estamos refletindo sobre a nossa condição pessoal, moral, intelectual, provavelmente nas reflexões vamos perceber que ainda temos muito a conquistar, especialmente no campo moral e no campo intelectual. E isso vai gerar, dentro desta reflexão conscienciosa, uma insatisfação em relação a si mesmo. E essa insatisfação, ela é positiva desde quando, ao observar a ausência de virtudes, por exemplo, busquemos conquistá-las, empreendendo esforço, luta pessoal, luta íntima, para conseguirmos desenvolver habilidades, aptidões e virtudes, especialmente aquelas que nós conhecemos, apresentadas por Jesus, relacionadas à capacidade de amar o próximo, de amar a Deus e de amar a si próprio. Mas também pode existir aquela postura doentia de alguém em se percebendo com imperfeições, com desvios de caráter, e entre num processo de remorso doentio, de autoanulação, de se considerar a pior pessoa do mundo, um verdadeiro verme dentro da humanidade. E assim a pessoa se deprecia e desenvolve a baixa autoestima, conduzindo a estados patológicos diversos, inclusive a própria depressão, que é considerada a doença do século. Exatamente por conta desse grau de insatisfação, mas uma insatisfação negativa. O acúmulo de frustrações, de desejos e sonhos não realizados. E assim, vamos vivendo numa sociedade em que o grau de insatisfação negativa vem crescendo assustadoramente. Mas o termo insatisfação, ele é um termo muito presente e muito importante, porque, de uma forma ou de outra, nós todos deveremos estar insatisfeitos, sim. Porque nós ainda não somos espíritos puros. Nós não alcançamos a plenitude espiritual. Então, nesse sentido, não é equivocado ter esse tipo de insatisfação. Mas consideremos que é preciso lidar com essa insatisfação. Eu vou citar aqui um exemplo de satisfação positiva, de insatisfação positiva. Na antiga rede ferroviária, existia um senhor que
trabalhava fazendo as manobras dos trens. Ganhava pouco. Estava com a sua esposa grávida, de 8 meses, e muito preocupado porque ele não tinha recursos para comprar o enxoval do bebê. Era uma menina que iria nascer, a primogênita. E então ele resolveu fazer alguns trabalhos extras, alguns bicos, para conseguir o adicional para comprar o enxoval da sua criança. E ele se entregou naquele último mês de tal forma a trabalhos extras que praticamente não parou para descansar, não parou para dormir. No último dia que ele conseguiu fazer o serviço e ganhar o suficiente para comprar o mínimo para o seu enxoval de bebê, ele chegou em casa tão exausto que deitou-se, assim que chegou, tombou no chão e fez até as suas necessidades fisiológicas ali mesmo. Mas ele conseguiu o seu intento. Conseguiu o enxoval para o neném. Assim que a criança nasceu, em poucas horas a criança morreu. Mas o espírito daquela criança era alguém que havia cometido suicídio e tinha deformidades perispirituais enormes, impedindo assim que houvesse uma reencarnação plena, completa, como é comum acontecer, como consequência imediata entre os que optam em sair pela vida pelo autocídio. Mas a dedicação daquele pai, que foi acompanhada pelo espírito reencarnante, a sua dedicação quase à exaustão, por que não dizer quase até a morte, para dar os primeiros mimos, a primeira roupinha, aquilo comoveu por demais. E aquele espírito que não poderia seguir adiante na encarnação, ele só poderia viver até a fase intrauterina e algumas poucas horas, mas o suficiente para ele reequilibrar o perispírito para uma nova encarnação bem-sucedida. Porém, o mais importante, além da oportunidade da reencarnação, ainda que de poucas horas, é muito importante observarmos isso, o que mais pesou foi ele observar a insatisfação do seu pai e o cuidado que ele teve de fazer aquele esforço imenso para assegurar uma chegada mais confortável à Terra. É um caso típico de insatisfação positiva. Quando a gente tem dificuldades, percebe as limitações e se desdobra para conseguir aquilo que é racional, aquilo que é razoável, aquilo que não é excesso, aquilo que está dentro do necessário. Em O Livro dos Espíritos, quando se estuda a lei de sociedade, ali também se apresenta o que é necessário e o que é supérfluo. E dentro das insatisfações que nós apresentamos nas pesquisas feitas de um modo geral, demonstra-se que o grau de insatisfação nosso é injustificável, porque geralmente nós estamos insatisfeitos por coisas que na realidade não necessitamos. Nós estamos num mundo de um consumismo tão desenfreado que nós estamos insatisfeitos porque não temos o supérfluo. Nesse sentido, essa insatisfação é extremamente negativa. Ela não vai agregar nenhum valor para a evolução do espírito. Eu vou citar também um caso de um professor de uma escola técnica que ensinava matemática para alunos que iam se profissionalizar. Geralmente eram jovens operários que queriam uma especialização para agregarem valores às suas áreas de serviço, torneiro mecânico, fresador, projetista de peças. Então, assim, ele tinha um trabalho digno, um salário, como nós sabemos, que não é dos maiores, o salário do professor, infelizmente, deveria ser a profissão mais valorizada do universo. Mas o que ele ganhava era suficiente e ele, assim,
tinha uma família, estava criando seus filhos com dignidade, tinha uma moradia modesta, mas muito honrada, e assim tocava a vida com honestidade e com aquele perfil de um pai de família extremado, cuidadoso, amoroso, zeloso e um educador extremamente dedicado aos seus alunos. E assim ele levava a vida. Mas, observando o que ganhava, a sua vida, ele ficou insatisfeito. E pensou assim, como professor, eu não vou sair disso. E ele resolveu, então, fazer outros investimentos. Abandonou a escola e ingressou numa empresa de vendas, num produto que prometia muitos ganhos. E ele, então, resolveu amealhar dinheiro, mudando de ramo, mudando de função. E realmente, o serviço de vendas que ele estruturou lhe rendeu bastante dinheiro. Mas ele foi se envolvendo de tal maneira com a comercialização, com os produtos, com a expansão dos negócios, que desapareceu completamente da vida dele o pai e o educador. Ele agora só tinha tempo para o trabalho, que o absorveu completamente. Não tinha mais contato com a família, e a área educacional, então, havia desaparecido de uma forma lamentável e definitiva. 20 anos se passaram. Agora, Nelson, o ex-professor, estava fazendo reflexões na companhia de alguns amigos espíritas que souberam que ele estava com um tumor no cérebro e resolveram visitá-lo em solidariedade. E Nelson dizia a esses poucos amigos que conheceram que os médicos lhe deram apenas algumas semanas de vida. Não havia a menor condição de resolver aquele problema. E ele estava agora refletindo. Os amigos levando para ele a literatura espírita, explicando para ele a imortalidade da alma, preparando-o para a viagem de retorno à pátria espiritual. E enquanto isso, os amigos também absorviam dele as suas confidências, as suas confissões, as suas reflexões finais. E ele se mostrava profundamente arrependido por ter se desligado da área educacional, de ter deixado aquela vida simples, mas extremamente digna e honrada que levava. Até porque, quando ele começou a ganhar muito dinheiro, a sua filha mais velha, diante das facilidades e de um pai ausente, se tornou uma pessoa completamente desequilibrada, enveredando pelos mais lamentáveis desvarios de promiscuidade de toda a ordem que se possa imaginar. Ele, diante desse quadro, se abateu profundamente, já não conseguia também ter equilíbrio para continuar com seus negócios, e foi se deteriorando rapidamente, e agora estava ali, terminando a encarnação, 20 anos depois de ter tomado aquela decisão fatídica, lamentando o rumo que deu para a sua vida. Então, aquela insatisfação de estar ganhando relativamente pouco, de viver uma vida modesta, para Nelson foi uma tremenda infelicidade. Praticamente jogou fora a oportunidade da encarnação. E os pareceres que são colocados dia após dia nas pesquisas de insatisfação ou de satisfação demonstram claramente que as pessoas que se ocupam em demasia para ganharem dinheiro e se absorvem de tal maneira com essas atividades que se isolam da sociedade e vivem ilhados neste mundo econômico e financeiro que absorvem de maneira bruta quem a eles se envolve.
desmanchando completamente os valores humanos, as verdadeiras riquezas, aquelas riquezas que Jesus disse que ninguém poderá nos roubar, as únicas que poderemos carregar conosco quando deixarmos a vida física. Demonstrando, ao contrário, que as pessoas que procuram viver modestamente, tendo o cuidado e o equilíbrio de contemplarem aquilo que é necessário, são as pessoas mais satisfeitas, e o Espiritismo reitera, são as pessoas que estão retornando bem para o mundo espiritual. Allan Kardec, ainda em O Livro dos Espíritos, classifica duas provações que nós temos aqui na Terra. A provação da pobreza e a provação da riqueza. E ele pergunta aos espíritos, qual dessas provas é a mais difícil? Os espíritos superiores responderam, a da riqueza é mais difícil. Pelas facilidades que traz, ela tem a possibilidade de exaltar de tal maneira o orgulho e a vaidade do ser humano, que poucos são aqueles que conseguem se sair bem quando estão na abundância financeira. Não foi à toa que Jesus disse, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Lembrando, na tradução do hebraico, da língua original, que Jesus falava à época, que camelo aí não é o animal que nós conhecemos, e sim uma corda grossa, que é utilizada especialmente por pessoas que lidam na marinha, que lidam com navegação. Esse carro, ele é chamado de camelo. Então Jesus apenas fez uma alusão que não é tão exagerada assim, porque se fosse para falar de um camelo, dá a ideia de que é impossível, e não é bem isso. Porque existem pessoas que conseguem, são raras essas pessoas, viver na abundância financeira e não se descuidam dos valores humanos. E não se tornam escravos da riqueza que acumularam. E a sensatez da doutrina espírita nos mostra que a maioria de nós, sabendo dos arrastamentos que a riqueza pode provocar, a gente planeja reencarnar numa vida mais modesta. Inclusive, como dissemos em outras palestras, o IBGE, referindo-se aos espíritas, fez um dado de que a maioria dos espíritas são pessoas de classe média. E nós sabemos que a classe média é quem praticamente equilibra todo o sistema econômico, social de qualquer lugar. É o setor produtivo, é o setor que paga os impostos, enfim. É o setor que atua na sociedade. E sobre a pobreza, os espíritos dizem que o teste para quem escolhe vir com poucos recursos é o teste justamente da humildade e da paciência. E olha, em todas as palestras que nós vamos ouvir, todos os livros que nós vamos ler, referindo-se à moral cristã espírita, vão nos dizer a mesma coisa, como conclusão de que nós somos pessoas que precisamos trabalhar a humildade urgentemente. Porque o entrave que não nos deixa satisfeitos plenamente, em termos espirituais mais profundos, é justamente o orgulho que ainda alimentamos. E ainda podemos citar um outro exemplo de insatisfação positiva. Dona Neuza fora abandonada pelo marido com 4 filhos pequenos, sem muita qualificação profissional. O que lhe restou de imediato para a sobrevivência digna foi trabalhar como diarista, fazendo faxina nas casas de famílias que a procuravam. Mas para sustentar 4 filhos, dar-lhes um mínimo de moradia, um mínimo de vestuário, um mínimo de alimentação digna, ela se viu obrigada a trabalhar de tal maneira que só descansava 4 horas por dia. O restante do tempo todo dedicado ao trabalho,
para prover os seus filhos, para dar-lhes esse conforto de ter uma moradia, ter roupas e ter o alimento. São coisas básicas. Aliás, muitos de nós medimos nossa satisfação ou insatisfação justamente nesses itens. A gente costuma reflexionar até inconscientemente se nós estamos morando bem, se nós estamos comendo bem, se nós estamos vestindo bem. E quase que a nossa luta diária é para atender esses 3 itens prioritariamente. E aí, onde surgem às vezes os momentos de ambição. Uma casa boa, confortável, já não serve. Agora tem que ter uma casa com um número de cômodos que a gente, inclusive, nem nunca vai utilizar. Como se sabe também, já foi dito aqui em pesquisas, que o que a gente possui, o que a gente tem, a gente só usufrui 30%. 70% do que a gente tem, a gente não usa. É praticamente supérfluo. Por isso mesmo que tem aquela frase, que eu acho interessante, a gente lê às vezes em caminhões quando a gente viaja por aí, é aquela frase que diz assim: eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. É o mesmo que dizer assim, naquele dito popular: eu nasci nu, mas estou vestido. Por isso agradeço a Deus, agradeço a vida pelo que eu tenho. Então, a indicação é que a gente tenha uma vida mais modesta, ou seja, que a gente priorize apenas o que é necessário. E as frustrações que vão se acumulando é justamente quando os desejos e os sonhos daquilo que é supérfluo não são alcançados, a criatura se abate. Então, Dona Neuza estava trabalhando daquela forma. Viveu assim até se aposentar, aos 55 anos. E agora, quem vai visitar a Dona Neuza vai encontrar uma mulher extremamente feliz, com uma casa modesta, mas que não lhe falta o necessário, e com os 4 filhos criados, bem criados, porque além de trabalhar diuturnamente, ela não se descuidava de dar a atenção afetuosa, de desenvolver valores entre os filhos, de ensinar-lhes a ética comportamental da honestidade, da confiança que se deve ter nos outros, na confiança que se deve ter em Deus, na fé, na vida, independentemente dos bens materiais que se possua. Lembrando que o que importa não é o que a pessoa tem, e sim o que a pessoa é. E ela estava numa sensação de pessoa extremamente feliz, porque trabalhou e encaminhou os 4 filhos, que são homens de bem, produzindo para a sociedade. E continua lá, com a sua aposentadoria, modesta, com a sua casa, que sempre teve, mantendo a dignidade. Quem olha para a Dona Neuza vai ter exatamente aquela visão de uma pessoa que está com a consciência tranquila, de ter cumprido bem o seu dever. E o Espiritismo nos fala sobre isso. E o que faz a gente ter satisfação pessoal é a sensação na nossa consciência de que nós fizemos o melhor. E fazer o melhor significa viver modestamente e agradecer por tudo que a vida nos dá. Não deixar que a cupidez, a ambição, possa ocupar a nossa inteligência e desviar o nosso caráter. Se vivermos com simplicidade, segundo o Evangelho espírita, nós seremos muito mais tranquilos. Nós nos forraremos de preocupações desnecessárias e assim teremos mais tranquilidade para servir o próximo, achando tempo para fazer serviços voluntários, coisas que nós não conseguimos fazer porque a vida desenfreada está de tal forma nos tomando o tempo que nós não temos tempo para ver se alguém está precisando de um aperto de mão, de um pedaço de pão,
de um agasalho, de alguma coisa que a gente possa oferecer. A gente não está tendo tempo para o outro. Na verdade, não estamos tendo tempo nem para nós mesmos. Não estamos tendo para observar a quantas andam as nossas emoções, para onde estamos direcionando os nossos sentimentos, qual a qualidade das emoções que colocamos em todas as nossas relações interpessoais. E a família, e os amigos, e o trabalho da casa espírita. Então a recomendação que os Espíritos fazem é essa: que a gente procure viver modestamente, tendo controle em relação às conquistas materiais, lembrando sempre que o que importa não é o que a gente vai acumular com a nossa inteligência, com o nosso trabalho, mesmo honesto. O que importa são as riquezas que nós vamos amealhar em nossa alma. Isso realmente é que deve ser a preocupação diária de todos aqueles que já atingiram o nível de entendimento, de sensibilidade que o Espiritismo nos ofereceu. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.